aí. Aí no meio. Né, pai? Você ministrou a Santa Ceia do Senhor na minha casa, né? Ô, glória a Deus, é verdade. Né? Então, hoje, deixa eu chegar perto aqui. Hoje, dia 10 de janeiro, estive muito mal ainda, né? Você orava por mim, né? Verdade. Orava por mim, todos aqui oravam por mim, e no dia 11 fiquei com a garganta inflamada ainda, a febre, mas já passou. E no dia 12 estou livre da garganta inflamada. Estou livre. Não, tá menos. Estou livre. Onde está seu banheiro? Lá no quarto, lá. Estou livre, bem certo, né, pai? É verdade. Livre dessa garganta e livre dessa febre. Amém. Então, do dia 13, fomos lá, aonde lá no laboratório. Fizemos Vamos lá, o no exame. laboratório. Citolab, né? Que nós somos, não foi? No Citolab? Não fomos, não. Qual que era o laboratório? Laboratório lá na... Acho que é Citolab o nome do laboratório que nós somos. Monte Líbano. É. Lá no Monte Líbano. Parque Monte Líbano, né? É lá isso mesmo. E aí, infelizmente, gente, o resultado, olha, fiz o cotonete do nariz e fiz na minha boca. Uhum. E aí, além disso, o meu deu positivo para a Covid. Aí positivei, aí eu fiz uma ligação com a minha amiga e prima Fernanda e com a pastora Débora, né? E além disso, eu falei com a pastora Débora sobre a primeira conferência que já tinha vacido, a primeira edição de fevereiro, né? Uhum. E daí, dia 15, eu assisti o culto da sede online. No dia 16, o estudo. E no dia 17, João Paulo foi. João Paulo foi lá na Enem, né? É verdade, eu fui fazer o Enem. Como você foi lá no Enem? Bom, meu pai foi me levar para fazer a prova. E aí você ficou em casa, porque você ainda estava ruim. E eu te busquei. É verdade, você me buscou para você. Nem fui lá na Extra Hiper, porque eu vi positivo. Né? Isso deu uma grande alérgico de positivo, né? E logo depois, você comprou um salgadinho, né? É verdade. Lembra disso? E daí... olha só, coisa linda de Deus. Coisa linda de Deus, né? Agora estamos aí esperando que comece às 17h10. Então, no dia 18 de janeiro, eu e você, o Jô, nós não podemos estar lá no circuit, né? É verdade, a gente não porque pode... a gente está positivo. E aí, no dia 14, entendi, pelo que entendi, fui lá no hospital de Mascubas, esperei vocês lá, vocês dois, e eu e minha mãe esperamos. Isso. O que estamos esperando aí, gente, é o grande desafio. Eu desafio a todos vocês a ouvirem isso. No dia 19 foi o último dia de isolamento, né? Já iniciou a estreia da novela de Gênesis, 19 de janeiro. Olha, a novela Gênesis, está indo até, acho que agosto. Até agosto. E aí, amigo, vamos começar? Deu horário? E dia 20 já estamos curados. Uhul! Glória a Deus! Pra quem não conhece, esse é meu pai. Prazer! Esse é meu pai, ele que dá a palavra para todos vocês, amém?
Amém. Glória a Deus, né? É uma honra estar aqui com meu filho, Pedro Lucas, né, Eita filho? glória! O meu outro filho aqui, João Paulo. Nós vamos agora, né, ministrar uma palavra de Deus. Qual que é o meu tema mesmo? Repete aí para mim. Já sei como é de novo. É. Tem caráter de servo nessa casa? Tem caráter de servo nesta casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos assistindo aí. Tem caráter de servo aí na sua casa? Amém? Né? Que tema que meu filho passou aqui para mim, né? Ele passa os temas aqui e a gente tem que orar a Deus, pedir ajuda para o Senhor, para que a gente consiga falar da palavra dele, principalmente um tema tão especial quanto esse, né? Tem caráter de servo nessa casa. Amém. Vamos fazer uma oração então, por favor? Pode ser? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu quero te louvar, Pai. Quero, meu Deus, bendizer o teu santo nome. Só o Senhor é Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Só o Senhor é Deus sobre a vida dos meus filhos, Pai. E eu quero louvar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós precisamos da sua presença. Papai, eu preciso que o Senhor esteja comigo mais uma vez. Que a tua unção seja derramada aqui sobre nós, Pai, para que possamos falar da tua palavra e trazer uma palavra ungida do coração do Senhor para este povo que está assistindo, Pai, a essa ministração da conferência Momento de Deus. Meu Deus, eu louvo o Senhor pela vida do Pedro Lucas, pela vida do João Paulo. Sim, Senhor, que papai. tem dado inspiração para ele, Pai, para que ele faça, Senhor, a tua obra, ainda que virtual, Deus, mas que ele faça a tua obra, Senhor. Oh, meu Deus, e como tem sido bom o dia de hoje. Quantas ministrações maravilhosas, quantas pessoas o Senhor usou, Pai, nesse dia para abençoar a nossa vida, para abençoar alguém dentro desse universo virtual. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que continue assim também conosco agora. Que a tua palavra venha, Senhor, do teu coração para o nosso coração e que ela seja derramada, Senhor, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa que estiver assistindo. Espírito Santo, fique com total liberdade de agir através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Eita glória! Oh, glória a Deus. Amém. Vamos lá então, né? Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Antes de nós falarmos da palavra de Deus, eu gostaria de cantar um louvor que quando eu me converti, comecei a ter esse desejo de servir ao Senhor, esse louvor falou muito ao meu coração, né? É um louvor que nós cantamos aqui, muito em casa. O Pedro Lucas também canta esse louvor. Eu vou pedir a ajuda dele para me ajudar a cantar esse louvor, né? Que é um louvor da Ludmila Feber, que fala quando Deus toma a pessoa e o que ele faz com a pessoa, né? Que ele unge a pessoa, muda a visão da pessoa, né? E é algo maravilhoso. Amém? Então eu quero que você me ajude, você que está do outro lado aí. Eu não sou um ministro de louvor, eu apenas louvo ao Senhor, né? De todo o meu coração. Você me ajude aí também em nome de Jesus. Amém, João Paulo? O João Paulo vai tocar aqui no violão aqui para nós, né? O louvor. E nós vamos louvar o Senhor. Amém? Vamos lá, Pedro? Toma os teus olhos, põe em ti a minha visão. Você, Pedro, toma tua boca, profetiza, filho do homem, com o teu coração e derrama o céu. Toma o teu ser, levanta-te, diz o Senhor. João Paulo levou aqui mais tudo bem, vamos lá. Te chamei, filho meu, para ser vencedor, Te direi e te traz trabalhar. como fiz com
batalhas e te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou teu Deus, és meu filho, muito amado, Pedro Lucas, muito amado. Assim diz o Senhor. Levanta, não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Vamos lá, adore, adore. Toma teus olhos, Toma os teus olhos, põe em ti a minha visão. Tomo tua boca, profetiza, profetiza, filho do homem. Tomo teu coração e derrama a unção sem limites. Tomo teu ser, Levanta-te, levanta-te. Você Levanta. mesmo, vai. levanta, Levanta-te, levanta. diz o Senhor. Te chamei, Filho meu, para ser vencedor. E de trás das granadas, foi que Vamos vir, com teu ódio te ungir. a reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo. Obrigado, obrigado. Te sustento, É, sou teu escudo. sou teu escudo, sou teu Deus. É meu filho, minha filha. Muito amado. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respalda. Mais uma vez. Não temas, eu mesmo sei. mais uma vez. Não temas. Mais uma Não vez. temerei agora. Vai. Não temerei. Não temas, não pois a temas. tua unção Não tenha me medo. respalda. Não tenha medo. Não temas. Não temas, eu mesmo, Senhor. Te respaldo. Aleluias, aleluia. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigado aí ao João Paulo que nos ajudou aqui, que fez o louvor, né? Dá um tchau aí, João Paulo, pro pessoal. Obrigado aí pela tua ajuda, filho. Amém? Vamos entrar aqui então Momento da palavra. no momento da palavra. Nós falamos aqui um pouco da palavra de Deus, né, desse tema, né? Há caráter de servo na tua casa? É isso? É, Deus é forte, hein? Há caráter de servo de Deus na tua casa. Amém? Na verdade, o Senhor, quando Ele nos chama, né? A Bíblia fala que não fostes vós que me escolhestes, assim diz o Senhor, lá em João, capítulo 15, mas eu que escolhi a vós para que vades e deis fruto, né? Então, na verdade, nós somos escolhidos por Deus para sermos servos dele, para servirmos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, filho? E quando Deus nos escolhe com essa finalidade, né, de servirmos a Ele, que Ele nos tira do mundo e nos traz para a Tua presença, para servirmos a Ele, o nosso caráter começa a ser transformado, começa a ser mudado, né? Nós começamos a ter transformação do caráter desse homem mundano
para um homem de Deus. Amém? E eu vejo na palavra de Deus que haviam casas de Israel, como há casas hoje no Brasil e no mundo, que tem pessoas que têm esse caráter, né? Que tem aquela pessoa que é diferente dentro daquela casa, né? É bom quando a família toda ela é diferente, ela tem o caráter de Cristo, né? Como aqui na minha casa, que é o Pedro Lucas, um homem de Deus, o João Paulo, Aleluia. a Fátima, que é uma mulher de Aleluia. Deus, eu que também estou na presença de Deus como homem de Deus. Aleluia. Amém? É bom quando a casa toda está na presença do Senhor. Mas ainda que a casa toda não esteja, nós precisamos de uma pessoa para que Deus faça a obra. Então eu tenho certeza que é você que está assistindo aí, essa pessoa, pode ser essa pessoa que Deus vai estar fazendo a obra. Amém? E eu quero falar de uma palavra, várias palavras que falam sobre isso, né? Como falou na minha live no Instagram, né? Isso, eu até falei já dessa palavra num outro momento, né, na live do Instagram, mas eu vou lembrar algumas passagens da Bíblia, né? Alguns momentos da Bíblia que nós tínhamos pessoas diferenciadas, né? Você sabe que quando Moisés pediu para eles espiarem a terra, foram 12 espias, né, para espiar a terra. E dos 12 voltaram 2 que eram diferentes, né? Voltaram 2 que falaram que a terra era boa, que a terra era maravilhosa. E os outros 10 falaram mal da terra, né? Então, só aí você vê que eles enxergaram a mesma coisa, eles viram a mesma coisa na terra, né? Mas apenas Josué e Caleb trouxeram as boas novas, né? A boa notícia. E nós, como cristãos, nós temos que trazer sempre a boa notícia, né? O evangelho significa boas notícias. Então, nós temos que ter uma palavra boa, nós temos que ter uma palavra de Deus para passar para as pessoas, nós temos que ser diferenciados. E quando que nós somos diferenciados? Sabe quando, Pedro? Abre lá em Isaías 61. Eu amo essa palavra. Lembra que eu ouvi Jesus ler? Você ouviu Jesus dessa palavra aí, não ouviu? Ouvi. Então, Isaías 61. Você pode ler aí o primeiro versículo para nós? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Amém. Para aí. O que um servo precisa ter? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Não é verdade? Então, o que diferenciava Josué e Caleb dos demais ali que foram espiar a terra? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É o Espírito Santo. Então, eu vejo que para que o servo tenha um bom caráter, para que ele seja servo de Deus, ele precisa ter o Espírito do Senhor Deus sobre a vida dele. Eu vejo a história, por exemplo, né, de Josué e Caleb, como de Elias. O que diferenciava Elias dos outros profetas que haviam em Israel? O que diferenciava Elias dos outros homens que haviam em Israel? O Espírito do Senhor Deus estava sobre ele, né? Ontem nós participamos do culto da sede, né? Nosso pastor Marcos, um beijão aí para você, pastor Marcos, que ministrou a palavra de ontem, de Daniel, capítulo 6, e havia algo em Daniel que, como governador, como príncipe ali naquela terra, né, que diferenciava ele dos demais. Porque a Bíblia fala que em Daniel havia um espírito excelente. Meu Deus, hein, filho? Sabia que em você há um espírito excelente? Que na vida do João Paulo há um espírito excelente? Na nossa vida nós temos que ter esse espírito excelente, esse espírito de Deus sobre nós. E em uma casa em Israel havia um jovem assim, bonito, que nem esse jovem aqui, né? Que havia um espírito diferente, que era o Espírito do Senhor, né? Que era um jovem chamado Davi. Nós cantamos aqui falando, né, um pouquinho sobre ele, né? Como disse nesse louvor, né? Como fiz com Davi, com meu óleo te ungi para reinar e vencer as batalhas. Então em Davi havia um óleo
diferente, um espírito diferente, que era o Espírito do Senhor, que se apoderou dele e fez com que ele reinasse e fizesse um dos melhores reinados de Israel, que marcou a história, por isso que nós falamos dele aqui na palavra do Senhor, e marcou a história de uma nação, que é a nação de Israel. Amém? Bem, isso está lá no capítulo 16 do livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu vou resumir a história, né, para ficar mais simples, mais fácil para você entender. Saul, quando ele pecou contra o Senhor, ele era o rei. E quando ele desobedeceu ao Senhor, o Senhor resolveu tirar o reinado das mãos dele, porque ele já não estava mais apto para continuar reinando. Cuidado com a desobediência, amém? O Senhor nos chamou para reinar sobre essa terra. Mas se nós desobedecermos ao Senhor, podemos perder o reinado na nossa vida. E aí o inimigo vir querer reinar sobre nós. Foi o que aconteceu com Saul. Ele desobedeceu ao Senhor e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se retirou do Saul. Quando o Espírito do Senhor se retirou do Saul, passou a ter um outro espírito na vida dele, que era um espírito demoníaco, que entrou na vida do Saul e passou a atormentá-lo. Amém? E Deus falou para o profeta Samuel, falou: Samuel, tem uma casa em Israel de um homem chamado Jessé. É isso o nome do pai do Davi? Isso aí! Jessé. Vai lá na casa do Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, tem uma pessoa lá que é meu escolhido. Vai lá e unge ele, porque ele vai ser rei sobre Israel. Amém? Olha que coisa, né? Poderia ser você, poderia ser a sua casa. Vamos imaginar que nós estivéssemos vivendo nesse tempo. Será que o Senhor mandaria o profeta na nossa casa? Será que seríamos escolhidos para sermos ungidos como rei? Amém? Por quê? Porque nós temos que ter esse caráter de servo dentro da nossa casa. Amém? Aqui dentro da minha casa eu preciso ter um menino ungido do Senhor, com caráter de servo, para servir o Senhor. Amém? E aí o profeta foi até a casa do Jessé e pediu para o Jessé chamar os filhos dele, porque Deus tinha mandado ali, entre os filhos dele, ungir um que seria rei. E o Jessé se alegrou. Poxa, qual pai que não se alegra, né? De receber o profeta em casa e ainda assim ter um filho que vai ser um escolhido de Deus para reinar sobre Israel. O profeta se alegrou e o pai se alegrou, chamou os filhos e aí passou o primeiro filho, o profeta olhou para ele e falou: poxa, esse aí é o mais velho, tem um porte bonito, uma aparência, cara de rei. E aí ele foi ungir. Quando ele foi ungir, Deus falou para ele, falou assim: Samuel, você está errado, né? Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, eu olho de forma diferente. E aí Samuel tomou um susto, não derramou o óleo sobre ele, e aí Deus falou: não é esse. E foi passando mais um, não é esse, o outro não é esse, o outro não é esse, e aí acabaram-se os filhos. E aí o profeta falou: mas o senhor não falou ainda para mim, não é nenhum deles. Se você tem mais algum filho? Aí o Jessé falou: tem mais um filho que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Qual que era o nome desse filho, você sabe? Davi! Davi. Era o Davi. O Davi era um servo dentro daquela casa. Onde ele estava? Lá no curral cuidando das ovelhas. Lá no pasto cuidando das ovelhas. Ou seja, ele estava servindo a família dele, estava cuidando ali das criações da família dele, né, enquanto os irmãos estavam lá, né? E aí o profeta falou: não, chama ele aqui, traz ele aqui, porque eu vou fazer ele passar aqui diante do Senhor e o Senhor vai confirmar se é ele ou não, porque os outros aqui não são. E aí correram chamar o Davi. Quando o Davi chegou, o Senhor falou: é ele mesmo. É ele mesmo, o meu escolhido. É este aqui o meu escolhido. Ah, o profeta pegou ali o azeite, ó. Peraí, deixa eu simular aqui. Derramou o óleo sobre a cabeça dele. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz a palavra aí. Então Samuel
tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Arruma um copo d'água para o pai, por favor, filho. Então, daquele dia em diante, sabe o que aconteceu com Davi, com aquele jovem? O Espírito do Senhor se apoderou dele. Isso é muito importante na vida do servo. Para servirmos com excelência, conforme a vontade de Deus, temos que ser apoderados pelo Espírito do Senhor. Os discípulos de Jesus, eles, quando estavam servindo a Jesus, eles estavam fazendo a obra com Jesus, amém? Você pode medir ali entre o antes e depois. Depois do derramar do Espírito Santo na vida deles, a história deles foi transformada. Eles passaram a servir a Jesus de uma forma sobrenatural. O trabalho que fazemos como servos de Deus precisa ser um trabalho que ele tem que ser ungido, ele tem que ser um trabalho que tenha a presença do Espírito Santo do Senhor. E assim foi com Davi desde o começo. Desde aquele dia, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e aquele jovem daquela família, né, do qual o pai era o Jessé, passou a ser visto de forma diferente diante de Israel. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aquele jovem, senta aqui comigo, filho. Você tá. Aquele jovem passou a ser visto de forma diferente, até mesmo pelas pessoas ali da nação de Israel. E quando você vê a história dele, a Bíblia fala assim, aí em 1 Samuel, ainda capítulo 16, né? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau, com a permissão do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, e busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Olha que coisa, irmãos, nessa época não tinha o nome de Jesus para expulsar os demônios, né? Mas o demônio também sai com o louvor a Deus. Por isso que nós começamos essa live, né, louvando a Deus, para que nada nos atrapalhe em nome de Jesus. Amém? E os servos viram que o rei atormentado precisava realmente de alguém que tocasse para que espantasse aquele mal da vida dele, né? E chamaram ali, falaram que havia um jovem, né? No versículo 18, diz assim, ó. Então respondeu um dos servos do rei e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita que sabe tocar, olha a característica do Davi, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. O diferencial do servo de Deus está aqui. Precisa saber tocar a vida. Se souber tocar um instrumento, melhor ainda. Amém? Mas pelo menos tocar a vida, tocar a sua casa, né? Isso é importantíssimo na vida do servo de Deus, né? As pessoas passaram a falar de Davi isso. Falaram que ele era valente, mas ele nunca tinha entrado numa guerra. Mas as pessoas passaram a olhar ele de forma diferente. Por isso que as pessoas vão buscar você, porque vão enxergar em você uma valentia que vem de Deus, né? Eu vejo, por exemplo, no Pedro Lucas, muita valentia em resolver fazer um congresso, uma conferência como essa, Momento de Deus, muita ousadia da parte dele, chamar tantos homens e mulheres de Deus, tantas pessoas com
compromisso, tantas pessoas, né, são pastores de igreja, que têm lá as ovelhas, que deixaram ali um momento para vir pregar a palavra do Senhor. Porque um garoto, um jovem de 16 anos, resolveu fazer essa obra para o Senhor. Amém? Então, eu vejo que isso aí é uma valentia. Quando você está cheio do Espírito do Senhor, as pessoas olham para você e enxergam em você uma valentia, que talvez você nem saiba que você tem, mas você é valente no Senhor. Amém? E animado. Tem algum jovem animado aqui na minha casa? Oh, Tem você aqui animado. Quem está animado aí? Você, Deus! Amém? Animado. Não tem nada melhor do que você ser uma pessoa animada, né? Então, quando você não tem ânimo, meu irmão, você não vai para lugar nenhum. Sem ânimo, você não chega em lugar nenhum. Uma pessoa que é cheia do Espírito do Senhor precisa ter ânimo. Desânimo não combina com o servo de Deus. Amém? E Davi era animoso, animado e homem de guerra. Meu Deus, homem de guerra, hein? Que coisa! Olha aqui um homem de guerra. Deixa eu ver, acho que eu estou olhando para um homem de guerra aqui. Glória a Deus. Glória. Tá um homem de guerra ou não? São sim. Ah, glória a Deus. Amém. Homem de Deus tem que ser um homem de guerra. Um homem que esteja disposto a batalhar pelos seus objetivos, pela sua família, pela sua casa. Amém? Um homem que seja disposto a lutar pela sua nação, pela sua igreja, né? Um homem que seja disposto a lutar contra o inferno, para que vidas sejam salvas em o nome de Jesus. As pessoas olhavam para Davi e falaram para o rei exatamente isso. Ele era um homem de guerra. Guerra. Olha o que mais, que interessante. E sisudo em palavras, ele tinha autoridade para falar. O crente precisa ter autoridade para falar. O crente que não tem autoridade para falar, não fala como o seu mestre, que é o Rei Jesus. Jesus, ele tinha autoridade para falar. A Bíblia fala que as pessoas olhavam para ele e viam que o ensinamento dele era diferente, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Amém? E olha o que mais. E de gentil presença. Deixa eu ver se eu tenho alguém de gentil presença aqui do meu lado. Mais ou menos, viu? Já tá acabando. Oh, acho que tá bem cansado já, hein? Tá desanimando? Não. Ah, bom. Não estou desanimado. De gentil presença. Eu acho interessante que onde o Pedro chega, ele dá aquele sorriso. Dá um sorriso pro pessoal lá, por favor. Olha lá, ó. Dá um sorriso aí, você. Né? Ele dá esse sorriso aí, as pessoas sorriem para ele também. A presença dele é muito gentil, né? E o melhor, o Senhor é com ele. Assim tem que ser conosco na nossa vida. O Senhor tem que ser conosco. Como é que tá o meu tempo aí? Esse eu não estou estourando o tempo aí. Tem tempo ainda? Tem tempo ainda. Amém. Agora, estamos cá. Tá, deixa eu ver que horas. Glória a Deus. Estamos aqui umas 50 minutos. Tá bom. É assim. Nós já vamos encerrar já. E ele, então, ele tinha o quê? Ele era um homem que era de gentil presença e o melhor, o Senhor era com ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Senhor é contigo? O Senhor é contigo, servo de Deus? Pedro Lucas, o Senhor é contigo? Sim. Amém. Olha, irmãos, é muito bom responder sim, amém. E melhor ainda é quando nós não precisamos falar que o Senhor é conosco. As pessoas olhavam para Davi e viam que o Senhor era com ele. O verdadeiro servo de Deus não é aquele que fala, é aquele que demonstra através das suas atitudes, da sua vida, que o Senhor é com ele. E quando o Senhor é com você, você se torna esta pessoa aqui, ó. Essa pessoa animada, essa pessoa valente, essa pessoa de gentil presença, que as pessoas têm prazer em estar do seu lado, essa pessoa que, como diz a palavra aqui, homem de guerra, ainda que você não tenha ido para nenhuma guerra, como Davi, que nunca tinha ido para a guerra,
mais as pessoas olhavam para ele e falavam: esse rapaz é valente, ele é um homem de guerra. Olha, ele tem autoridade para falar. Você vê que Deus é com ele. Amém? As pessoas te olham assim. Mas por quê? Voltando lá no início, Isaías 61. O que falava em Isaías 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E me ungiu para pregar boas novas. Ao pobre. As boas novas do Evangelho ao pobre, ao quebrantado de coração, né, a dar libertação aos cativos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Exatamente isso. O Espírito do Senhor. O que faz a diferença na vida do servo, dentro de casa. Como é que era o tema mesmo? Repete de novo. Tem caráter de servo nesta casa? Tem caráter de servo aí na sua casa? Amém? O que faz diferença no caráter do servo é o Espírito do Senhor. Guarde essa palavra no teu coração, porque é o Espírito do Senhor que vai fazer diferença na tua vida, Aleluia! na tua casa, na vida das pessoas. Aleluia! E vai fazer com que as pessoas vejam Deus, que o Senhor é com você, através da presença do Espírito do Senhor. Amém? E assim nós vemos a vida de tantos outros homens, né? Como Davi, como Salomão, como que tinha o Espírito do Senhor, né? Como o próprio Pedro, né? Você vê que quando aqui Pedro, que o próprio Pedro, discípulo de Jesus, que quando ele estava com o Espírito do Senhor, depois de Pentecostes, ele pregou e na sua primeira palavra, na sua primeira pregação, ele converteu 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Muitas pessoas foram salvas naquele dia, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Amém? Eu quero fazer uma oração por você, juntamente com Pedro Lucas aqui, para que o Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, para que o Espírito do Senhor te alcance, para que o Espírito do Senhor se apodere, assim como foi com Davi, seja com você também, da sua vida, e você dê muitos frutos para o reino de Deus. Vamos orar? Vamos. Amém. Estenda a sua mão aí para o pessoal da internet, por favor, Pedro. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero louvar ao Senhor por esta palavra. Meu Deus, nós temos um servo, uma serva assistindo agora. Senhor, em nome de Jesus, onde essa pessoa estiver, meu Deus, como também aqui conosco. Senhor, que o teu Espírito se apodere dela agora. E em o nome de Jesus, transforme esse caráter, meu Deus, para um caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo de excelência. Aleluia! Em nome de Jesus. E assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor também seja com esta pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, Pai, nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Faça da nossa vida, Senhor, um motivo de louvor e adoração a Deus. Que, Pai, que o teu brilho, que a tua luz esteja sobre nós, para que as pessoas vejam, como diz a tua palavra, vós sois a luz deste mundo. Senhor, que nós possamos trazer a luz do Senhor sobre a nossa vida através do teu Espírito Santo. E as pessoas enxerguem em nós, Pai, essas características que haviam no teu servo Sim, Davi. papai. Em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo por essa conferência, eu sei que ela segue ainda. Tem mais pessoas que estarão participando dessa dessa conferência, e que Deus tenha derramado aí da glória dele, da unção dele, né? Quem mais está aí para vir, hein, filho? Quem vem agora? Amanda Martins virá e olha, às 18 horas, já. Deixa aqui, teremos nossa dinâmica. Amém. Você que está em casa, escreve essa frase que Deus falou com você lá no coração. Amém? Ô, glória. Eu vou mandar o link aí do Streamlabs para você participar. Como esta frase que te marcou, amém? Aí você vai me responder as perguntas pelo ao vivo. É verdade. Então, guarde essa palavra no teu coração. O que faz diferença no caráter do homem e da mulher como servo de Deus é o Espírito do Senhor.
tem que estar sobre mim. Amém? O Espírito do Senhor. Isso faz diferença na vida do homem e na vida da mulher. Amém? E quando o Espírito do Senhor está sobre mim, eu gosto de uma passagem que Jesus ele fala, né? Acho que em João capítulo 15 também, né? Que Jesus ele fala o seguinte, né? Que chega um momento da nossa vida do qual o nosso relacionamento com Deus é tão íntimo, que o Senhor fala assim, ó, vós não sois mais servos, mas sim amigos de Deus. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas para o amigo ele conta tudo. Aí nós começamos a ter o quê? Uma revelação de Deus que vem do alto, amém? Esse nível de intimidade com o Senhor nos leva além. Eu gostaria muito que o meu filho tocasse aqui no violão um louvor que fala assim, leva-me além, leva-me além. Você pode cantar comigo? A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Eita! Jesus, leva mesmo. Leva-me além. Ô, Senhor! Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Oh, Senhor, é o que nós queremos, Pai. A tua unção, o teu poder, nos leva além como servos, Pai. Nos leva além a um nível de intimidade, como diz essa palavra, tão profundo que sejamos chamados de amigos do Senhor. É esse nível que nós queremos chegar, Pai. Meu Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te adoro, eu te agradeço por esse momento que passamos aqui em família, falando da tua palavra, louvando ao Senhor. Meu Pai, abençoa, Senhor, a Amanda que vai estar entrando daqui a pouco, meu Deus, que também vai estar falando da tua palavra aqui com o Pedro, que vai estar ministrando. Ah, meu Deus, opera, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu encerro aqui a minha participação, louvando ao Senhor e engrandecendo o teu santo nome. Quero agradecer aqui ao homem de Deus. Aleluia! Que é meu filho. Amém. Obrigado, Jesus, pela Amém. Vida do Pedro Lucas. Como eu amo esse meu filho também. Pai, ama muito você. Que você continue sendo usado pelo Senhor. Amém. Que Deus te dê muita inspiração, muita unção. Assim como teu pai, eu profetizo sobre a tua vida. Que os teus congressos não ficarão apenas no online, mas que Deus separará mas também presencial, espaço para que haja presencial para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, filho. E você em casa. Amém. Um só. Amém. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Deus.